minha presidenta, não é nenhum demérito ser deputado, muito pelo contrário. Qualquer que seja o cargo, é exatamente isso que nós vamos aqui abordar. Hoje são dois assuntos, a questão do foro privilegiado e também a questão hoje da imigração desordenada que está tendo na fronteira do Brasil, lá no meu estado de Roraima, especificamente no município de Pacaraima, com a cidade venezuelana Santa Helena de Huarim. O que acontece lá hoje, senadora? Com essa crise que tomou conta do país venezuelano, só para a senhora ter uma ideia, tem hoje registro de ter tido uma imigração de aproximadamente 30 mil venezuelanos. E como é que essas pessoas hoje estão vivendo na capital Boa Vista, no município de Pacaraima e no estado como um todo? Muitos viraram os franelinhas, vendem artesanatos que eles produzem ali e vendem aquelas, vão nos semáforos ali fazer franelinhas, limpar carro, etc, etc. Mais grave do que isso, dessa demanda enorme, falta de geração de emprego, porque o meu estado, lamentavelmente, é um estado que vive do contra-cheque. A maior economia é o contra-cheque. Os políticos larápios do meu estado fizeram isso com o estado de Roraima, enquanto bons administradores passaram em Tocantins, Amapá e Rondônia, em Roraima mandaram para lá o que tinha de pior. E com isso deixaram o estado de Roraima, que era, enquanto território, o maior exportador de carne bovina do norte do país. Um estado geograficamente bem posicionado, tendo Manaus com 2 milhões de habitantes, a Venezuela com 30 milhões, quase uma São Paulo, que não produz absolutamente quase que nada. Então, nós poderíamos ser o grande produtor, vendedor do setor primário, principalmente. Mas, infelizmente, os políticos que ali dominaram e ainda dominam, contaminam ainda aquele estado, eles preferiram ir pelo contra-cheque no sentido de tornar a população de joelho para que, na época das eleições, eles possam ir lá comprar os votos, né, das pessoas que estão ali morrendo de fome, não tem de que viver, não tem de que produzir, e isso, consequentemente, aumenta a criminalidade e a prostituição. Essa, senadora Ana Amélia, é um dos setores que mais nos preocupa. De ver jovens, segundo depoimento, são enfermeiras, até médicas, né, venezuelanas, que já não têm opção no mercado no país da Venezuela e submete à prostituição na nossa capital, à luz do dia. Então, isso preocupa bastante. E a maioria deles não tem nem onde morar. À noite, eles pegam aqueles galpões vazios, aqueles prédios inacabados, que tem muito, e eles ali fazem as suas hospedagens. Então, vivem uns sobre os outros, uma coisa realmente totalmente desumana. Isso nos levou a procurar, fomos a primeira parlamentar a procurar o ministro José Serra, no sentido de que o Brasil teria, e isso é uma causa nacional, é importante que o país adote medidas para socorrer os irmãos venezuelanos que estão migrando de forma oficial, fora os que são deportados, né? Só ter uma ideia, dados aqui que são alarmantes, eu estava vendo, por exemplo, no ano passado, a quantidade de pessoas que foram deportadas por estar irregular foi estimada aí na quantidade de 45. Só esse ano já foram 445 pessoas que estão entrando de forma irregular. Nós temos uma fronteira seca, né, e que lá realmente acontece isso. Portanto, vai aqui ficar mais um apelo ao ministro da Casa Civil, ao ministro da Relações Exterior, ministro da Justiça, no sentido de que eles já estão estendendo e levando o socorro necessário, mas é preciso agir com mais rapidez, com muito mais rapidez, que a saúde
não tem estrutura, é preciso aparelhar a saúde no Estado, principalmente na capital, Boa Vista, e também no município de Pacaraima, que é a cidade fronteira, e dar todo o apoio ao governo do Estado, que ele não está tendo suporte sequer, vivendo essa crise, até de pagar os próprios servidores. Então, fica aqui o meu apelo que seja tomada essa medida pelo governo federal urgentíssimo, para resolver essa situação. Outro assunto, senadora Ana, que me traz essa casa é, sem nenhuma dúvida, a questão do foro privilegiado. Eu acho que o momento é propício. Nós estamos com uma PEC, que é do senador Álvaro Dias, relatada pelo brilhante senador Randolph, que ela expulsa esse privilégio que a própria Constituição, senador Lazer, diz que o homem, todo mundo são iguais perante a lei. E de uma hora para outra, quando você vai ver essa questão do foro privilegiado, aí a lei não é igual para todos. Porque o ladrão de galinha é preso, talvez o policial já prende ele ali, dá uns bufetão nele ali mesmo, já faz a sua lei e ele vai embora para a cadeia, dali direto. E temos parlamentares aí denunciados de receber de propina 141 milhões de propina e que os processos estão se arrastando 10, 12 anos aí, mofando no Superior Tribunal de Justiça. Então, é preciso acabar isso. Se fosse numa primeira instância, com absoluta certeza, isso já estaria em outro patamar, tinha sido apurado, e fica aí a impunidade, né, instalada, e o político solto, roubando, aproveitando esse privilégio, e quem toma o prejuízo, sem nenhuma dúvida, é a nação brasileira, é a nossa saúde, a nossa educação, o nosso transporte. Senador Lazer Capraro. Muito obrigado, senador Telmário. Eu quero endossar completamente esse seu pronunciamento e dizer que nós estamos acompanhando um projeto de lei do senador Álvaro Dias, que quer acabar com o foro privilegiado. E nós devemos concorrer de todas as maneiras possíveis, e particularmente nós que temos uma sintonia de pensamento quanto a esse detalhe, para que se agilize o debate desse tema. A sociedade brasileira não aceita, não compreende esse absurdo que algumas pessoas terem um foro diferenciado, quando não passa de um verdadeiro depoimento essa legislação, ao dizer que ter foro privilegiado é levar para um tribunal que concede privilégios através do decurso de prazo, que é o que nós estamos vendo. Processos intermináveis contra os poderosos que estão lá no Supremo. Então, eu concordo com o seu pronunciamento, quero dizer que daqui a pouco quero falar num tema muito correlato a esse que é objeto da sua fala. Muito obrigado. Obrigado, senador Lazer. Vamos incorporar parte de Vossa Excelência na nossa fala. E aqui a gente está trazendo o nosso sentimento, que é o sentimento do povo brasileiro, é o sentimento do povo do meu Estado. O meu Estado tem sido vítima constante de políticos corruptos, no sentido de que é preciso dar um basta. É impossível você conceber um presidente do Tribunal de Contas estar governando com uma liminar. É impossível você conceber senadores aí, deputados federais, com processo 12, 13 anos de denúncia de corrupção, e que chegou no meu Estado, não tinha nem uma cachorra para puxar, não tinha nem a corda. Hoje é dono de império, né, com salário de senador, isso não se explica. Então, essa delonga e esse foro privilegiado acaba sendo um escudo a favor da corrupção, uma proteção para os ladrões, para aqueles que acabam tirando proveito disso. Eu sempre digo que na hora que eu cometer um erro, eu não vou bater na porta de ninguém, eu quero a justiça seja feita, porque o povo não colocou nós aqui, senadores, deputados, para estarmos
protegido ou escondido através de um mandato. Não, estamos aqui, e aqui eu tenho a honra de, nesse momento, estar com a senadora Ana Amélia, presidindo essa casa, uma pessoa ilibada, que orgulha essa casa, uma pessoa combatente, uma pessoa guerreira e que sempre conhecedora dos temas que hoje tomam conta da nação brasileira em todos os aspectos, é uma estudiosa, né, das causas do nosso país e que, sem nenhuma dúvida, o Rio Grande do Sul sente orgulho de Vossa Excelência, senador Paim, também do Rio Grande do Sul, senador Lazier, que é do meu partido. Eu acho que é esse o caminho que as pessoas esperam de um político. Não pode esperar uma outra coisa. É muito triste a gente ver diariamente os políticos sendo colocado na mídia, né, de uma forma que a gente não compreende. Portanto, eu acho que essa questão do foro privilegiado precisa realmente ser expulso, acabar, para que nos Estados Unidos, que é um país extremamente democrático, não existe isso, né? Eu estava olhando, não existe um padrão. Senador, eu só quero despedir aos nossos visitantes que estão lhe ouvindo, parabéns, agradecemos a visita ilustre de todos vocês, bem-vindo sempre a esta casa. Quem está falando é o senador Telmário Mota, que é do estado de Roraima, que está aqui abordando os problemas dos fugidos da Venezuela pelas dificuldades, o país está numa crise aguda, e o estado de Roraima, que é o estado do senador Telmário Mota, está recebendo, acolhendo essas pessoas que estão vivendo em péssimas situações e condições. Então, esta é a abordagem, mas agradecemos muito a visita dos senhores e eu peço desculpas ao senador Telmário de ter interrompido a manifestação dele, mas eu acho que ele também fará a despedida dos senhores aí que estão aí da tribuna, senador Telmário. É uma honra. Nós estamos aqui pelo povo e ao povo nós devemos nos curvar. Então, a essas pessoas sempre é a nossa maior autoridade e eu quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer esse registro, porque é importante de vir aqui nessa casa e daqui sair com o respeito daqueles que aqui nos colocaram. Então, quero aqui, senadora Ana Amélia, encerrar a minha fala, queria abordar esses dois assuntos e dizer que a minha posição é a posição hoje do meu estado de Roraima, é acabar com a questão do foro privilegiado. Tem que ser igual, a lei tem que ser igual para todos e todos têm que estar submetidos à regra de forma igual, para que não haja prolongamento de causas, de ações judiciais, que não há aí anos e anos morfando no Supremo Tribunal, né, que não venha a extinção de processo pelo tempo decorrido. Eu acho que o Brasil, nesse momento, ele pede providências urgentes, né? Uma reforma política profunda, uma reforma tributária profunda, uma reforma que realmente responda à população toda essa necessidade. Nós temos o país que precisamos. Não vamos devolver rapidamente aí os 15 milhões de brasileiros que estão desempregados se essa casa não tiver a coragem, né, de fazer a reforma que o país precisa. É difícil governar com essa gama de partidos que temos aí, essa reforma política é necessária, é preciso fazer uma reforma tributária bem profunda, com menos impostos, mas que acabe a sonegação, que hoje a sonegação é uma porta aberta para a corrupção. Hoje o que se faz de sonegação nesse país, senadora Amélia, é muito maior do que as corrupções até agora já detectada, externada. Então, é muito grande a sonegação. Então, é preciso, talvez, se você reduzir o número de impostos, fica muito mais fácil de fiscalizar, fica muito mais fácil de acompanhar, o país vai arrecadar muito mais e o país vai poder devolver em infraestrutura para a população, que é o que hoje o país precisa. Precisa passar por essa renovação profunda. E é essa a minha fala de hoje. Muito obrigado, senadora.